Vocês estão me ouvindo, né? Que eu troquei o computador aqui. Aí é novo aqui a gravação por esse computador. Eu tô aprendendo a mexer com ele aqui, que eu não sou muito habituado a mexer com Mac. Daí é um Mac agora. Aí vamos lá. Show de bola. Obrigado aí, Vilara, pelo retorno. Então vamos orar então. Pai, no poderoso nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por ensino de hoje. Quero te agradecer, Pai, por tudo o que o Senhor fez através de Jesus, por ter enviado Jesus para trazer essa união maravilhosa que a gente tem com o Senhor, através do que Jesus veio resgatar lá atrás, visto primeiramente lá na eternidade, no tempo eterno, visto em ti. E eu quero te agradecer por isso em nome de Jesus. Amém. Semana passada a gente está falando por que Jesus veio. Deixa eu só pegar aqui bem certinho. Só pegar aqui. Por que Jesus curou? Aí a gente viu que era para desfazer as obras do diabo. Isso é muito bacana. E aí hoje a gente vai ver o tema sobre curando como Jesus, que está dentro desse tema aqui que a gente está falando sobre autoridade, sobre discipulado. E trazendo equilíbrio na área de discipulado, muitas vezes não é dito a outra parte. Por exemplo, muitos grupos de cristãos ou pregadores. Eles colocam o quê? Eles falam que tu precisa fazer sempre o discipulado, que você precisa estar fazendo constantemente o ID. E aí acabam deixando de lado a outra parte que Jesus também fala para a gente não deixar de lado, que é a parte do relacionamento interpessoal com as pessoas e também com a nossa própria família. Então, o evangelho, de forma prática, ele também ele não fala somente de poder e autoridade, que isso é tudo é muito bom, mas ele fala também como nós devemos viver os relacionamentos das pessoas que estão à nossa volta, seja lá dentro da nossa casa, marido com esposa, esposa com marido, filhos, pais, avós e assim por diante, e também pessoas que a gente não conhece. Por quê? Porque a gente é o reflexo de Jesus nessa terra. E quanto mais a gente o conhece nesse relacionamento íntimo, mais ainda isso vai refletir, primeiramente, na nossa própria vida, e refletindo na nossa própria vida, vai refletir na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, não é somente sair por aí, curar os enfermos, expulsar demônio, falar com o monte se mover, não é ressuscitar mortos, não é somente isso. Tem toda essa parte. E a coisa mais top que um homem de Deus pode fazer, além de tudo isso, é cuidar dos seus, sabe? Da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais e assim por diante. Só trazendo esse equilíbrio para não achar que é somente uma coisa só. Então vamos lá. Curando como Jesus. Muitas pessoas, quando vão falar aqui a parte sobre cura, eles interpretam que a cura é um sinal. E de fato, a cura foi um sinal para quem? Para os judeus. Eles viam os sinais que Jesus fazia, realizava, como curar os enfermos, expulsar demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, e eles sabiam que eram sinais do Messias. Só que a igreja moderna transformou isso numa recompensa. Como assim numa recompensa? Você precisa entregar tudo que você tem para ser curado. Você precisa perdoar tudo para ser curado. Eles transformaram isso numa recompensa de troca. Ah, eu vou fazer um voto com Deus e no final desse voto, então eu vou ser curado. Eles pegaram coisas básicas ali de algo que é para que aconteceu através de Jesus e que é algo que deveria acontecer de maneira natural e transformaram isso numa recompensa para adquirir alguma coisa, trabalhando na mentalidade das pessoas que estão ouvindo, algo que eles precisam fazer para receber aquilo que já foi dado através de Jesus. E isso é o grande problema que atua em 100% das cidades, não somente cidades do país Brasil, mas nas cidades de todo o globo aí de maneira geral. Então, quando a gente vai para o texto de Marcos capítulo 16, que fala o seguinte, ó, e disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês vão entender por que que eu falei a introdução agora, anteriormente, nesse texto aqui. Essa palavra ide, se você só olha na tradução do português, essa palavra em si, ela dá uma conotação onde você precisa ir para fazer aquilo. Mas o texto grego não fala sobre isso. O texto grego dessa passagem aqui está falando do quê?
enquanto vocês estiverem indo, vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. A conotação desse texto muda. Por quê? O grego está falando enquanto vocês estiverem indo, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. E isso é muito bacana, porque esse enquanto a gente estiver indo está falando da nossa vida diária. Tá falando das pessoas que a gente se relaciona, seja pessoalmente, seja por internet. Tá falando da nossa própria família. Tá falando da pessoa que a gente não conhece quando a gente vai lá no mercado, por exemplo. Tá falando de N situações aqui, a toda a criatura, porque enquanto você está indo, você está se conectando e conhecendo gente, ou está falando com alguém. Então, enquanto você estiver indo, você vai anunciando o evangelho. Não é algo que você para fazer. É algo que você entende que enquanto na sua caminhada você estiver indo, você literalmente vai anunciando Jesus através da sua própria vida, se possível com palavras e através do poder de Deus também. Aí ele fala no 16: quem crer e for batizado será salvo. Aqui está falando, a palavra batizado está falando de algo que foi imerso. Então a gente foi imerso aonde? Imerso em Cristo Jesus. Quando? Quando a gente o recebeu, crendo com o nosso coração no que ele fez e confessando com a nossa boca para a justiça. Quando a gente creu com o nosso coração, a gente foi imerso em Cristo Jesus. E antes da gente receber no tempo que se chama hoje, no tempo cronológico nosso, o próprio Deus, lá na eternidade, já havia predestinado todos a serem imagem do seu filho Jesus. Ou seja, já era projeto de Deus, já era vontade de Deus, já era o desejo de Deus. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente ouve o evangelho pela primeira vez, através da vida de pessoas, geralmente eles vão falar do evangelho sempre a partir da queda do homem e nunca vão começar o evangelho da perspectiva do desejo do coração de Deus, da essência de Deus, onde a gente foi criado em Deus já anteriormente. E quando você traz essa perspectiva, como Paulo traz nas suas cartas, como fala em Efésios, Colossenses, Filipenses, Timóteo, assim por diante, você vê essa perspectiva, você vê que o evangelho ele muda o sentido ele expande e tira aquela visão de ele só veio para pagar o preço do pecado, ele só veio para nos dar perdão. Tira disso e mostra, uau, Deus já tinha algo lá na eternidade, já era desejo dele, já era do coração dele que eu fosse filho dele, que eu fosse feito como Jesus aqui nessa terra. Já era desejo dele. Então, quando a gente fala do crer, o mais interessado sobre o crer é o próprio Deus que estabelece isso na nossa vida. Literalmente é o próprio Deus. Só um minutinho que estou. Só deixa eu colocar no mudo aqui que tá dando um barulhinho aqui. Pronto. É o próprio Deus que estabelece isso na nossa própria vida, lá na eternidade. Mas ele é tão bom com a gente que a gente nasce propício com a queda, por causa da queda, a gente nasce com essa inclinação que quando a gente conhece o Evangelho, a gente vê esse amor eterno, a gente entende por que que ele enviou Jesus. Não somente para nos perdoar, mas ele vê que ele enviou para resgatar e trazer novamente aquele plano eterno que aconteceu nele, através dele e por ele. Isso se cumpre através de Jesus novamente. Tudo certo até aqui? Então, desse aspecto, você se torna salvo, ou seja, você recebe daquilo que já foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, que se cumpriu em Jesus, e isso se cumpre no dia que se chama hoje, no aspecto de receber aquilo que já está feito. Aí fala que quem não crer será condenado. A condenação aqui é somente não crer em Jesus, porque você já nasce com a natureza declinada a pecar. Por nascer nessa natureza declinada a pecar, o que que acontece? Você ouve o evangelho, você entende que tem o caminho. E nesse caminho, que depois de você ouvir o evangelho, você vai perceber que Jesus ele trouxe a luz, e essa luz é a palavra viva dele, é a verdade dele revelada, é a expressão exata de quem Deus é. E quando a gente ouve isso pela primeira vez,
Isso que foi falado anteriormente do tempo eterno de Deus, ele começa a vir do nosso coração e o Espírito Santo começa a nos lembrar dessas coisas através de palavras que a gente ouve. E através dessas palavras que a gente ouve, sabe o que acontece? Literalmente você pode escolher receber ou não aquilo. Então você tem o acesso a uma medida de luz, e depois que você começa a conhecê-lo, você vai ter acesso a uma nova medida de luz, conforme você vai conhecê-lo em relacionamento íntimo, conforme você vai conhecê-lo pelas Escrituras. E isso é muito bom. E aí ele fala no 17: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Ou seja, cristão, ele não persegue sinais. O cristão, ele já nasceu no meio desses sinais, porque ele nasceu em Deus. Quais são os sinais? No nome de Jesus, todo cristão nascido de novo, através do tempo eterno de Deus, previamente estabelecido, tem o nome de Jesus como ferramenta, como autoridade para quê? Curar os enfermos e expulsar demônios. Então é através do nome de Jesus, não é através de uma religião, não é através do nome de Paulo, de Pedro, é através do nome de Jesus. Nós expulsamos demônios, a gente fala em novas línguas. A gente pega em serpentes e se a gente beber alguma coisa mortífera, isso não causa dano algum em nós. E, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes enfermos serão curados quando impor as mãos. Então aqui está mostrando o princípio, está mostrando que enquanto a gente estiver indo, que é o texto de Marcos 16, recapitulando, porque teve algumas pessoas que não estavam, o texto de Marcos 16:15, ele dá essa conotação do id, do sentido de agora eu vou fazer isso, mas no grego está falando enquanto nós estivermos indo, preguem o evangelho. Ou seja, está falando da vida cotidiana que a gente tem lá no nosso trabalho, aqui na nossa casa, aqui na rua, no mercado, no shopping, na esquina, seja onde você estiver indo, você anuncia o evangelho através da sua própria vida para quem está perto, através de mensagem para quem está longe e também orando para quem estiver de perto ou de longe, seja por cura ou libertação, e através de relacionamentos entre irmãos e entre pessoas, onde a gente reflete de fato Jesus. Amém? Que é esse o equilíbrio. Não é só pregar o evangelho no sentido de expulsar demônio, que é muito bom, mas é todo esse contexto que foi dito lá na introdução. O segundo texto que a gente vai ver é João 14, ali do versículo 10 e 12, que diz o seguinte: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? É Jesus perguntando aqui. As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Ou seja, ele está falando que o Pai que habita nele, nessa unidade que ele tem com o Pai, é ele quem realiza as obras. E as palavras que ele diz não são apenas dele, são do Pai que habita nele. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo andam em perfeita harmonia e concordância, não tem discordância entre eles. Aí ele fala: creiam em mim quando eu digo que estou no Pai. Aqui ele está falando para a gente crer nele, que ele tá, quando ele diz que ele está no Pai. Por quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. É Deus Trino em um, em outras palavras, assim como nós somos espírito, alma e corpo, três em um. Então, nisso daqui, Jesus está falando da unidade que ele tem com o Pai, que a mensagem que ele trouxe, que a verdade que ele trouxe, que as manifestações que ele trouxe veio porque ele estava em uma união com o Pai. E ele fala, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ele já está dando indicativo aqui. Se a gente não quer crer porque ele disse, ele fala, então olhe para as obras que eu tenho realizado, que você vai ver que são as mesmas obras que o Pai realiza. Então, ele está mostrando para aquelas pessoas que têm dificuldade em acreditar quando ele fala, ele está dizendo: olha, se tu não quer acreditar, beleza. Então, olha, mas olhe pelo menos pelas mesmas obras. Vocês vão ver que as obras procedem de Deus, procedem da minha união com Deus. E o que que a gente aprende com isso? Tudo que acontece na nossa vida não acontece pela nossa performance, não acontece pelo nosso jejum, não acontece pelo quanto a gente ora. Acontece unicamente pela nossa união com Deus através de Jesus. Acontece unicamente, exclusivamente
por causa dessa união que a gente tem com Ele. E não por quanto que a gente ora, seja 12, 20 horas, 48 horas por dia. Não pelo quanto a gente diz que jejua, que muitas pessoas elas jejuam para ter poder, que é um outro ensino errado que tem por aí. Quando ela já tem todo o poder através de Jesus. Quando ela nasce de novo e recebe o revestimento de poder. Então, nesse sentido aqui, que ele está dizendo é o quê? A gente olha para ele, a gente é bem-aventurado quando a gente olha e a gente crê sem precisar ver as obras. Mas ele mostra as obras para a gente, para literalmente falar assim: olha, o que eu estou falando é verdade, é a verdade. Amém? Aí ele continua dizendo, no 12, olha que legal isso aqui. Digo a verdade, aquele que crer em mim, olha o que ele fala aqui, ó, fará também as obras que tenho realizado. Olha só, aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado. O que que Jesus realizou de obra? Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação aqui. Ele deu vista ao cego, ele limpou o leproso, ressuscitou mortos, dividiu pães e peixes, transformou água em vinho, falou com a tempestade, falou com os ventos, andou sobre as águas. Entende? Expulsou demônios, curou coxos, pessoas que têm dificuldade de andar. Ele fez tudo isso e ele está dizendo que a gente fará as mesmas obras que ele, se a gente crer nele. E aí ele continua: farão coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Se Jesus foi para o Pai e de fato ele foi, quem é que ficou aqui nessa terra como representante dele para realizar essas mesmas obras e que está com plena união com ele? Digam comigo aí no seu íntimo aí na sua casa, somos nós que estamos em Cristo Jesus, ou seja, todos os cristãos, sem exceção alguma, ouçam isso, todos os cristãos, sem exceção alguma, foram chamados em Deus e através de Deus e por meio dele para realizar boas obras. E essas boas obras são as mesmas obras que Jesus realizou enquanto estava nessa terra. Então, todos vocês podem ministrar cura, libertação, expulsar demônio, limpar leprosos, ressuscitar mortos e assim por diante, como Jesus fez. Porque ele mesmo falou: se vocês creem em mim, vocês farão as mesmas obras que ele fez. Para não ter margem de dúvida. Aí você vai para Mateus capítulo 4, do verso 23 ao 24, que diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, ou seja, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus não é uma má notícia, é uma boa notícia e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha só, por onde ele passava, ele trazia boas notícias, as boas notícias do reino de Deus, e além de dar as boas notícias do reino de Deus, ele curava as pessoas doentes daquela cidade ou daquele local que ele estava. Então aqui a gente aprende uma coisa muito bacana com Jesus. Se ele disse e a gente crê que a gente faz a mesma coisa que ele por crer nele e por causa dessa união que a gente tem nele, automaticamente quando a gente fala da palavra dele, anuncia o evangelho, como sinal você já pode ministrar aos doentes que estiverem naquele local. Porque a Escritura já mostra que a pregação de Jesus, além de ser uma boa notícia do reino, também se seguia através da prática da mesma, porque ele já nasceu para realizar aquilo, assim como nós, como Paulo descreve, que a gente é feitura sua, feitura de quem? De Deus através de Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, todos nós já fomos criados para realizar essas obras através de Jesus. Esse é o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida. Aí ele fala ainda no 24: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. Quais são os males e tormentos? Ele vai dizer: endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Ou seja, tudo que traziam para Jesus, ele
curava. Ele não fazia acepção, esse recebe, esse não, esse sim, esse não. Ele curava a todos que eram que vinham até ele. Hoje em dia, alguns ministros, não todos, mas alguns ministros, eles colocam essa condição de recompensa, como eu disse anteriormente, para dizer, ó, para você ser curado, você tem que devolver aqui, você tem que ofertar. Para você ser curado, você tem que levar tudo certinho. Jesus não tinha isso aí. Jesus ele curava e libertava. Não fazia pergunta, não colocava condição nenhuma. Os homens atualmente, não todos, alguns colocaram condições para as pessoas serem curadas. E isso daí eu não concordo, e porque Jesus não é o exemplo que a gente vê em Jesus. Jesus não fica perguntando o do passado da pessoa, o que a pessoa fez, o que a pessoa não fez, o que a pessoa deixou de fazer. Ele simplesmente ia, curava, libertava e ponto final. Era isso que a gente vê. E quanto mais próximo a gente fizer do como Jesus fazia, vai ser melhores os resultados que a gente vai ter. Muito melhor. Lucas capítulo 4 40 ao 44 diz o seguinte: Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. Olha de novo. E ele os curou. Aqui ele vai dizer como? Impondo-lhes as mãos sobre cada um deles. Então, como Jesus curava, a gente viu ele falando com o centurião romano, falando a palavra, a pessoa sendo curada. A gente viu ele agradecendo e Lázaro saindo do túmulo. Aqui Jesus impôs as mãos sobre cada um deles. Ou seja, se tivesse 1.000 pessoas doentes, Jesus impôs as mãos sobre 1.000 pessoas doentes, pegando como um exemplo. Então, se tiver, quando vocês forem ministrar, orar por pessoas e tiverem 10 pessoas, vocês podem também impor as mãos sobre 10 pessoas de maneira individual para elas serem curadas. Aí ele fala no 41. Além disso, de muitos de muitas pessoas saíam demônios gritando. Olha só, de muitas pessoas saíam demônios gritando. Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabiam que ele era o Cristo. Então a gente aqui aprende que os demônios conheciam Jesus. Como? Porque sabiam da realidade de quem ele era. Assim como eles sabem quem nós somos quando estamos nele. Ou seja, o que acontece através da nossa união com Deus através de Jesus, eles também conseguem visualizar no reino espiritual. Aí ele fala no 42. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Olha o que Jesus fazia depois de curar pessoas. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Ou seja, ele saía para ficar de boa lá com o pai em intimidade e as pessoas iam procurá-lo. Então, quando você começar a orar por pessoas, pessoas vão te procurar, porque vai sair a notícia que tem alguém que coloca a mão e acontece algumas coisas diferentes, e assim vai começar um falando para o outro. E quando vê, tem pessoas que têm seu contato, que tu nem sabe como chegaram no seu contato, e tem pessoas que vão querer bater na sua casa porque falaram que naquela casa tem alguém que ora e acontece coisa diferente. Quem já teve essa experiência sabe que é assim que funciona na prática. Eu já tive várias. Aí olha só o que ele fala aqui no 43, mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas notícias do reino de Deus em outras cidades, também porque para isso fui enviado. Então ele foi enviado para pregar o evangelho, libertar os cativos, trazer a condição daquilo, da essência daquilo que Deus queria lá no tempo eterno, quando ele viu todas as coisas. Então o ser humano foi criado aonde? Nele. Nele quem? Nele em Cristo Jesus. Lá no tempo eterno de Deus. Aí olha só, Lucas 6. Eita, aqui o negocinho do Zoom já deu o aviso aqui. Vamos lá. Lucas 6 17 a 19 diz o seguinte: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e no litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados também, novamente mostrando que ele veio, pregava, ensinava e curava.
E aí a gente vai falar nesse tempo aqui de uma vaca sagrada. O que que é uma vaca sagrada, para vocês entenderem? Vaca sagrada é uma crença errada onde a pessoa teve ou aprendeu com alguém ou leu ou viu num vídeo e essa crença errada, por mais lógica que pareça, fez sentido na cabeça dela e ela decidiu acreditar naquilo lá. E aí a partir disso, por ela decidir acreditar naquilo, a lente dela vai impedir de enxergar o que os textos bíblicos estão mostrando, porque ela vai colocar um filtro perceptivo dentro do que o texto está dizendo. É assim que começam as interpretações bíblicas de pessoas. Porque quando você vai falar de algo bíblico, a pessoa fala o seguinte, mas essa é a sua visão. Aí mesmo que você escancare o texto e fala, não é minha visão, é Deus quem está dizendo, está aqui, ó, é o apóstolo Paulo quem está dizendo, está aqui, ó, a pessoa vai dizer, não, mas essa é a tua visão. Mesmo você mostrando, tem pessoas que vão insistir em dizer essa é a sua visão, justamente por causa disso que eu disse anteriormente. As pessoas elas creram em algo errado, aquilo gerou uma fortaleza e a essa crença errada tá impedindo dela enxergar de fato o que o texto diz. E a gente vai ver uma delas agora, que diz o seguinte: nem mesmo Jesus pôde curar todos da cidade dele, lá de Nazaré, por causa da incredulidade deles. Esse relato, ele tem dois relatos sobre esse mesmo tema. Você vai encontrar em Mateus e você vai encontrar em Marcos. Em Mateus você vai encontrar em Mateus 13, do 53 ao 58, e em Marcos você vai encontrar em Marcos 1, 6. Se vocês verem dentro do contexto, você vai entender o seguinte. Primeiro, vamos lá, vamos ver isso aqui rápido, de maneira bem breve, por causa do tempo ali que está contando aqui em cima do Zoom. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Pergunta que eu faço para meditação para nós aqui. Todos os textos que a gente viu até agora mostram que Jesus ensinava ou pregava e em seguida ele curava, ou ele curava ou pregava. Jesus não deixou ninguém doente, ele curou a todos. Todos os textos bíblicos que a gente viu até agora mostram isso de maneira clara, escancarada. E aqui no relato de Nazaré, as próprias pessoas que estavam ouvindo estavam admirados pela sabedoria que Jesus tinha e pelo poder miraculoso que viram através dele. Então, lá em Nazaré, eles realmente viram. Então, vamos lá. Eles fizeram a comparação. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Mas Jesus, e ficavam escandalizados por causa dele, ou seja, eles ficaram escandalizados. E aí Jesus fala o seguinte: mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, o profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Agora, quando a gente vai para Marcos, olha que bacana isso aqui, ó. Olha o que Jesus fala em Marcos, de acordo com o Evangelho de Marcos aqui, o escritor. No verso 5, Marcos 6, 5. Com o contexto é o mesmo, a diferença está aqui. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ou seja, a gente vê claramente aqui que todas as pessoas que Jesus impôs as mãos naquele lugar foram curadas. O texto não diz que Jesus não pôde curar. O texto diz que ele ficou admirado com a incredulidade deles, mas mostra que Jesus colocou as mãos sobre os doentes e eles foram curados, mesmo num ambiente cheio de incredulidade. E aí, respondendo e quebrando uma vaca sagrada atual sobre isso, de pessoas que não conseguem ministrar os seus familiares, os seus entes queridos. Quando você não consegue fazer isso, que eu conheço muita gente que tem essa dificuldade, vamos resolver isso hoje de uma vez por todas. Quando você mistura o seu sentimento por aquela pessoa, porque você olha, pô, é minha mãe, pô, é meu pai, pô, é meu tio, pô, é meu filho. Quando você olha com aquele olhar de sentimento, a sua emoção, ali naquele momento, vai tomar conta e você não vai conseguir ministrar como um filho de Deus
que foi levantado para desfazer as obras do diabo. Por quê? Você vai deixar sua parte emocional pela empatia de você conhecer aquela pessoa tomar conta da ação que você deve cometer. Ou seja, naquele momento você tem que entender o seguinte: eu sou um filho de Deus. Essa pessoa pode é meu pai, é minha mãe, é minha avó, é meu filho, seja quem for, ela é. Mas eu sou um filho de Deus. E aqui agora eu vou ministrar como um filho de Deus. E essa doença, enfermidade não deve estar aqui. Por quê? Porque isso aqui é o inimigo a ser combatido. E eu vou combater porque eu sou um filho de Deus. Eu fui chamado através de Jesus para desfazer essa obra do diabo. E quando você coloca isso na sua mentalidade, você vai com isso, você vai ter o resultado. Então a vaca sagrada tá, mas eu fiz tudo isso. É mesmo? Avalia se você não ficou com empatia, que é diferente de se mover por íntima compaixão. Íntima compaixão é você se mover com amor. Qual o amor? De você olhar aquilo e não deixar a sua emoção, tá demorando, tô triste por causa disso. Não, você te deixar isso de lado e você literalmente falar, eu confio em Jesus, eu sou isso e agora eu ministro como isso. E aí você começa a ministrar a partir disso. Vocês verão os resultados nos seus próprios familiares. Como é que eu sei disso? Porque eu testei esse texto na prática já algumas vezes, orando pelos meus familiares e tive êxito no sentido de resultado 100% também, indo com essa mentalidade. E quando eu tentei ir pelo lado sentimental, não aconteceu. Estou falando porque realmente aconteceu comigo. Quando eu entendi isso, pô, eu tenho que entender isso aqui, a dinâmica mudou. Então, trazendo essa chave, quebrando mais uma vaca sagrada, é isso. O tempo encerrou aqui, o próprio Zoom ele vai fechar, porque eu estou usando a versão gratuita, dele só libera 30 minutos. Então, as dúvidas eu vou deixar para vocês me chamarem no privado, ali no WhatsApp, e aí a gente faz por aí. Beleza? Vou parar a gravação aqui, que ele vai interromper.